Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e eu vou falar hoje para vocês sobre o livro Casagrande e Senzala. Este livro aqui, de Gilberto Freire. Eu estou com a edição comemorativa dos 80 anos, né? Na verdade, ele foi escrito em 1933 e já tem 91 anos, né? Já tem uma outra edição comemorativa, né, de ao que parece 85 anos, e não sei se tem a de 90 anos ainda, mas eu vou falar sobre esse livro. Se você gostar do conteúdo, né, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, e compartilhe com seus colegas, amigos, familiares. Né? E eu convido vocês também a acessar o meu Instagram, tem bastante conteúdo lá já, que eu voltei a postar. E o meu Instagram é o arroba Caio de Souza Casaroto, com Casaroto com Z e dois T's. E vamos falar um pouco sobre Casagrande Senzala, mas antes vamos falar um pouco sobre o autor, né, Gilberto Freire. Quem foi Gilberto Freire? Né? Gilberto Freire ele nasceu no Recife, em Pernambuco, no ano de 1900. Ele nasceu praticamente junto com o século XX, né? E ele é filho de uma família tradicional do Recife, né? O pai dele, se não me engano, era juiz e é de uma família tradicional. E ele, na infância, teve dificuldades, por incrível que pareça, de aprender o português. Teve mais dificuldade de aprender o português do que o inglês. Né? Ele aprendeu, ao que parece, primeiro o inglês, depois o português. Ele, eu digo por incrível que pareça, porque ele vai ser um grande escritor em língua portuguesa. Né? Esse grande livro, Casa Grande Senzala, outros livros como Sociologia, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, vão ser destaque na sociologia brasileira. E Freire estudou sociologia fora do país. Ele estudou nos Estados Unidos da América, né, porque o curso de sociologia, a faculdade de ciências sociais, não existia no país em 1918, quando ele se mudou para os Estados Unidos. Né? Então ele teve que estudar fora do país. Ele estudou sociologia nos Estados Unidos durante o final do 1918 e o início da década de 20 e se formou também na Universidade de Colômbia, período em que ele cursou mestrado e doutorado em ciências políticas, sociais e jurídicas. Né? Então ele é formado, inclusive, nas ciências jurídicas também. Né? Mas o foco principal dele é a sociologia. Ele volta para o Recife, e em 1926 ele participa da elaboração do Manifesto Regionalista. O Manifesto Regionalista será um manifesto formado por um grupo contrário aos ideais da Semana de Arte Moderna de 1922, né, dos paulistas. Os regionalistas queriam valorizar aquilo que era originalmente brasileiro e que não viesse de fora, né? Porque os modernistas eles tinham a visão de que seria essencial pegar a cultura europeia, deglutir a cultura europeia, né, como se fosse uma antropofagia, né? Aliás, o Manifesto Antropofágico, né, do Oswald de Andrade. Então, deglutir a cultura europeia e transformar é, numa identidade cultural brasileira. E os regionalistas do Nordeste vão discordar dessa visão, vão buscar aquilo que é originalmente brasileiro para constituir a identidade cultural e nacional brasileira. Né? E o Gilberto Freire foi o principal nome, né, o nome paradigma para esse manifesto regionalista, né, e que vai ter frutos no modernismo nordestino do final da década de 20, início da década de 30. Né? E ele ficou no exílio depois que Getúlio Vargas subiu ao poder.
né? Ficou no exílio político durante o início da década de 30 e foi justamente esse período em que ele escreveu é, Casa Grande Senzala. Né? Casa Grande Senzala foi publicado em 1933. Né? Eu vou traçar essa história, né? Na verdade, não vou contar a biografia inteira de Gilberto Freire, ele viveu 87 anos, e vou parar por aqui, né, justamente para falar sobre o livro, sobre Casagrande e Senzala, e sobre o que formou, o que constituiu a, a grande, o grande ideal desse livro. Né? Qual foi o motor que propiciou a elaboração desse escrito. Nos Estados Unidos, né, durante a década de 20, do início da década de 20, Gilberto Freire conheceu um sociólogo chamado, um antropólogo, na verdade, chamado Franz Boas. Né? Franz Boas era um antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos e, segundo Franz Boas, a cultura de um povo não deve ser estudado pelo antropólogo como algo externo a ele, como uma coisa externa ao próprio antropólogo. Mas o estudioso, né, da antropologia, o estudioso da cultura de um povo, deve mergulhar, deve se deixar, deve fazer uma imersão na cultura como se fosse a dele próprio, como se aquela cultura fosse a dele próprio. Né? E isso permitiria ao estudioso olhá-la e contemplá-la sem preconceitos, né? E mais de perto. Então foi isso que Gilberto Freire procurou fazer em Casa Grande Senzala. E na sua trilogia inteira, né, que é composta de Casa Grande Senzala, publicada em 33, Sobrados e Mucambos, publicada em 45, e Ordem e Progresso, se não me engano, em 59. Então, Casa Grande Senzala fala do período colonial, especialmente o período colonial brasileiro. Sobrados e Mucambos fala do século XIX, meados do século XIX, período joanino, Dom Pedro I, até uma boa parte do reinado de Dom Pedro II, e Ordem e Progresso, como o próprio nome vai trazer, né, fala sobre o início da República, né, o final da monarquia e o início da República, ou seja, final do século XIX e início do século XX no Brasil. Então, Gilberto Freire procurou fazer esse olhar do antropólogo segundo Franz Boas, no Casagrande Senzala. Tanto é que ele buscava qual é a identidade cultural brasileira. Ele via que vários estudantes estrangeiros, né, vários estudantes estrangeiros vinham para a Universidade de Colômbia, para a faculdade em que ele estudou, né, e cada um deles tinha uma identidade cultural bastante sólida, né, sabia o que constituía o seu país enquanto identidade nacional, e apenas ele não sabia, ou seja, o brasileiro é difícil encontrar, saber qual é a sua identidade cultural e nacional. E ele quis buscar isso, né? Quer dizer, a pergunta fundamental de pesquisa dele para a Casa Grande Senzala foi o que é o Brasil? Né? O que é o Brasil? Essa é a pergunta fundamental que levou Gilberto Freire a escrever Casa Grande Senzala. E, como eu disse, é o primeiro livro de uma trilogia, né, em que ele fala também sobre o Brasil, em Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Mas é aqui que ele traz, em Casa Grande Senzala, que ele traz justamente a tese principal dele sobre o que é o Brasil, né, e que ele vai continuar nos outros dois livros. A sua principal teoria, a sua tese, digamos assim, defendida em Casa Grande Senzala, é de que a cultura brasileira foi forjada a partir
não apenas da miscigenação sexual, biológica, entre brancos, negros e indígenas, mas ela foi formada a partir da contemporização entre a cultura europeia, a cultura africana e a cultura indígena. O que é a contemporização? Significa uma espécie de flexibilidade, ou seja, os europeus não impuseram a sua cultura como algo único e que não pudesse ser permeada por outros elementos culturais de fora. Eles, claro, houve uma imposição da cultura europeia como paradigma principal, né, a língua portuguesa, né, a própria cultura católica, mas houve uma flexibilidade, ou seja, houve uma abertura para que outras culturas pudessem dar a sua contribuição, né? No sentido então de que houve uma adaptação entre os membros das três diferentes raças, entre aspas, né, para criar uma nova cultura. Então essa é a tese principal de Gilberto Freire. E isso não quer dizer que Gilberto Freire tenha apregoado uma democracia racial, né, de que o Brasil tenha sido uma democracia racial perfeita. Nada disso. Né? Na verdade, muitos detratores de Freire dizem isso, né, como se Gilberto Freire tivesse dito em Casagrande Senzala que o Brasil é uma democracia racial perfeita. E, na verdade, Gilberto Freire nem fala em democracia racial em Casagrande Senzala. Ele pode ter usado essa expressão em outros contextos, mas não fala, nem sequer menciona isso no seu livro de origem. Né? Então, no próprio livro, Casagrande Senzala, o próprio nome já diz, né? Casagrande, que é a residência dos brancos europeus, e a Senzala, que é a residência, entre aspas, dos escravos negros. Ou seja, havia uma diferença, havia uma diferenciação bastante patente, e ele nunca negou e nem poderia negar a escravidão, né, a escravidão africana. Ele, na verdade, começa o livro até tratando desse aspecto da escravidão, né, também falou da perseguição aos indígenas. Então, o que Freire quer dizer na sua obra é que, apesar de todas essas mazelas, a cultura brasileira, a cultura que se formou no Brasil, foi fruto de uma contemporização de diferenças étnicas, raciais e culturais entre europeus, africanos e indígenas. Né? Ou seja, apesar de todos os males que ocorreram no período colonial, a identidade cultural brasileira foi formada a partir dessa flexibilidade e adaptabilidade, né, do europeu, do africano e do indígena para formar uma cultura miscigenada, por assim dizer. Né? Então, no Brasil, apesar da escravidão que durou mais de 3 séculos, nunca houve um apartheid racial. Né? Ou seja, os negros, por exemplo, libertos, eles poderiam se integrar na cultura brasileira e poderiam se integrar na sociedade brasileira sem grandes restrições legais, sem grandes restrições pelo Estado. Né? E diferente do que ocorreu nos Estados Unidos e na África do Sul, por exemplo, em que houve um apartheid racial bastante caracterizado, não podia haver casamentos entre pessoas de raças distintas. Né? Isso fez com que a miscigenação, tanto biológica quanto cultural, pudesse se dar largamente no Brasil. Né? E isso ajudou a formar a nossa identidade. A nossa identidade é formada a partir da miscigenação, não apenas sexual, não apenas biológica,
mas dessa miscigenação cultural, sobretudo, né? Dessa contemporização de diferenças entre culturas distintas. Então, Casagrande Senzala, ela se concentra no período colonial brasileiro, né? O próprio nome já vai estabelecer essa designação, né? Ou seja, a Casagrande Senzala foram formadas justamente no período colonial, e fala sobre os 3 primeiros séculos da nossa formação e mostra a nossa identidade cultural sendo formada e constituída sob diversos pontos de vista. Então, fala sobre a vida familiar e sexual brasileira, né? Existem 2 capítulos específicos sobre esse tema, né? Em que, é claro, ele vai traçar outros aspectos, mas como tema central. Fala sobre a alimentação, por exemplo, né? Como que a culinária africana, a culinária indígena, influenciou na construção da culinária brasileira nas diversas regiões do Brasil, né? No vestuário também, no artesanato, na formação da fé religiosa, claro, tendo a Igreja Católica Romana como paradigma, né? Como paradigma principal, mas que houve a integração com outras crenças religiosas, e na construção da linguagem também, né? A própria linguagem tendo também a língua portuguesa como paradigma, mas o português de Portugal é muito diferente do português brasileiro, né? E houve a integração de elementos indígenas e africanos na formação da linguagem brasileira. Então tudo isso tá no livro, tudo isso e muito mais, né? O livro tem 500 páginas, basicamente, né, por volta de 500 páginas. É claro, sem contar o prefácio, sem contar o pós-fácio, a parte em que fala da biografia de Gilberto Freire, que é bastante extenso, né? Mas, e também as fotos e imagens que são trazidas aqui, então dá muito mais páginas. Mas o livro mesmo é por volta de 500 páginas, dividido em 5 capítulos. Em 5 capítulos em que ele traça cada um dos aspectos da formação da identidade brasileira. Gilberto Freire, desde o início do livro, afirma que a formação colonial portuguesa foi de constituir uma sociedade agrária, patriarcal, né, ou seja, agrária no sentido de especialmente latifundiária, né, patriarcal. O patriarcalismo permeia todas as 3 obras da trilogia de Freire, escravocrata e híbrida, né? Híbrida no sentido da associação entre diferentes culturas, entre várias culturas diferentes. Na edição que eu tenho em mãos, né, é de 80 anos de comemoração de Casagrande Senzala, publicado então em 2013, e traz diversas imagens, né, diversas imagens, como essa aqui, por exemplo, né, e fotos aí do século XIX, né, já do período do Segundo Reinado, aproximadamente. Aqui essa imagem, por exemplo, a imagem do vestuário e do menino com a escrava negra, né, que mostra a dignidade também, né, a face dela mostra a dignidade que ela buscava. E existem diversas outras imagens, né, sobre dos escravos africanos, por exemplo, né, do século XIX. Então, um livro composto de várias imagens, várias fotos, e no seu escrito, né, que são 500 páginas, divididos em 5 capítulos, Gilberto Freire ele é muito envolvente, né? Por mais que cada capítulo tenha em média 100 páginas, né? 100 páginas corridas, sem contar a bibliografia, as notas de rodapé, tudo, mas são 100 páginas corridas, né? A leitura é muito envolvente, né? Você não percebe que lê
coisas diferentes, né? Ele vai passando de tema para tema de forma muito fácil, de forma muito é, corrente, assim, né? Sem interrupção, sem uma interrupção brusca de um tema para o outro, ele passa de forma suave de um tema para outro, por volta de um capítulo, ele pega uma, uma questão, por exemplo, ele está falando de culinária, né, da formação da culinária brasileira, e aí, em um parágrafo, ele consegue transportar esse tema para um outro tema que é da formação da cultura religiosa no Brasil. Né? Então, ele passa de um tema para outro muito fácil, então é uma leitura muito envolvente. Né? O livro centra-se muito mais na formação da identidade cultural e social brasileira. Então, vai falar da vida familiar do Brasil, né? Muito mais da vida familiar, da vida social, não trata muito da vida política. Né? A proposta do livro, o próprio nome, né, já diz Casa Grande Senzala, ou seja, não é capitanias hereditárias ou vice-reino, algo do tipo. Fala muito mais da vida familiar, da vida social e não centra muito na vida política, né? No topo da questão de assuntos políticos. Eu recomendo esse livro para todos que têm interesse em conhecer melhor o Brasil. Esse é considerado o principal ou um dos principais livros de interpretação do Brasil, né? Sobre a pergunta o que é o Brasil, o que é ser brasileiro. Então, é um livro extremamente importante para quem quer conhecer melhor o Brasil. E também recomendo para quem gosta de ler bons livros, bem escritos. Né? Esse é um livro muito bem escrito e, como eu disse, uma leitura muito envolvente. E também para todos os estudantes, acredito, de ciências humanas, principalmente ciências jurídicas, políticas e sociais. Né? Eu recomendo para todos esses. E para você que gosta de ler bons livros, eu recomendo com grande ênfase Casa Grande Senzala como o primeiro de uma trilogia, também os outros dois livros bastante envolventes, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Então, vou terminando por aqui, né? E espero que tenham gostado. Deixem o like, comentem se quiserem. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.